Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a nossa comunidade acolhe os familiares e os amigos de Terezinha Gralha Rocha. Estão presentes? Juntamente com vocês, a gente quer rezar nessa confiança e certeza de que Terezinha está nos braços do Pai e pedir a Deus por toda a família, por vocês, para que sejam confortados com a graça de Deus. Hoje, dia 25, Natal, nós celebramos então uma coisa que pode ser definida assim. Desculpa, gente, falando assim, à vontade, a gente acaba. Um acontecimento, né? A gente diz na igreja mistério. Esse acontecimento pode ser dito assim: Deus se fez humano, Deus se fez um de nós. E a frase que está na Bíblia, nós acabamos de ouvi-la num trecho do Evangelho de João, trecho inicial do Evangelho de João, que é chamado de prólogo. E é uma espécie de abertura de ato, assim, em que o narrador vem dizer uma suma daquilo que vai ser narrado. Nessa suma tem um versículo que é o versículo que vai acompanhar a igreja até o fim dos tempos, que é: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Significa que ele assumiu a nossa humanidade. E a carta aos Hebreus, não o trecho que nós ouvimos hoje, ela vai dizer na outra parte: igual a nós em tudo, menos no pecado. Igualzinho a nós em tudo, menos no pecado. Igualzinho por minha conta. Mas enfim, essa é o acontecimento do Natal que nós cristãos celebramos. Mas esse mistério, esse acontecimento que nós chamamos de encarnação, ele é decisivo para saber se somos ou não cristãos de verdade. Aqui está o X da questão. E a gente mede a partir daí. Então a nossa luta pessoal de busca de Deus e também da igreja, da nossa comunidade, é essa: até que ponto a gente consegue assimilar a encarnação do Verbo, o acontecimento do Natal. E o que significa isso? Significa dizer que aquele que é Espírito Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele que nos criou, decidiu vir ser um de nós. E ao decidir ser um de nós, Ele assumiu tudo, não foi de mentirinha, não foi em aparência, foi de verdade. E esse de verdade, inclusive, incluía a morte. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, Ele morreria de velho ou de alguma doença. A morte faz parte do pacote ser humano. É isso. Então, às vezes nos assusta porque a gente tem uma ideia de Deus um pouco gnóstica. Desculpa aqui a palavra, mas eu vou explicar para vocês. Porque é uma coisa que está presente nos nossos discursos, no nosso comportamento religioso, no nosso modo de ver Deus e de ver a vida. O gnosticismo é uma corrente filosófica que surgiu no século I por causa do cristianismo, por causa da gente. E no momento em que o Império Romano estava vivendo uma expansão muito grande. E essa expansão do Império Romano balançou as estruturas das pessoas, da cultura, de tudo, porque a vida era pensada dentro de uma cidade, não se pensava nessa vastidão de coisas, né, que o Império ampliou, né? Então, diante da insegurança que esse momento causou na vida deles, né, o gnosticismo foi nascendo como uma espécie de resposta para dar suporte, esperança, sei lá o que. Mas enfim, surgiu. E o problema do gnosticismo é que ele tinha uma concepção de Deus muito distante, muito lá, né? E entre nós e Deus existiam seres intermediários que mediavam então essa relação até chegar lá em cima.
E aqui, o que se fazia? Aqui se constituíam pequenos grupinhos, núcleos, círculos, de gnose. A palavra gnose quer dizer conhecimento, para que essas pessoas buscassem por conta própria, com muito esforço, etc., esse Deus que estava lá. É meio grego o negócio, aquela Deus ideal, aquela coisa, do outro lado, meio platônico, desculpa. Bom, e aí o evangelho que nós acabamos de ouvir, todo ele, não só esse trecho, vai dar uma resposta para isso. E a resposta é: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Se ver é com os olhos da carne mesmo. Na outra parte, o evangelista João, na sua primeira carta, vai dizer assim: aquilo que vimos e ouvimos, aquilo que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam do Verbo da vida, o que vimos, o que ouvimos e contemplamos, isso vos anunciamos para a vossa alegria. Então, Deus se tornou palpável na nossa história, num menino dentro de uma manjedoura, que era o lugar onde os animais comiam sua ração. Isso, desse jeito. Esse é o escândalo que a gente causa quando a gente anuncia isso. É um mundo que não compreende esse nascimento. Por isso o mundo precisa desmanchar, desconstruir o Natal, com tudo que a gente vê aí. O Natal cada vez mais esvaziado, mais desconstruído do seu núcleo, do seu mistério verdadeiro, que é o fato de Deus ter se feito humano. E como é que Deus se fez humano? Ele se fez humano no seio da Virgem Maria, como sabemos, como professamos na nossa fé, e assumiu a nossa carne. Ontem, no Evangelho de ontem, a gente disse que o sinal, isso está no anúncio dos anjos: vós encontrareis um menino enrolado em trapos, enrolado em panos, em faixas. E a igreja, na tradição, sempre leu isso como sendo a nossa humanidade. Então, o que fez Jesus? Ele assumiu, assumiu a nossa condição humana. Mas aí a gente começa a pensar, nossa cabeça funciona assim: mas como? Nós somos tão pecadores, nós somos tão problemáticos, A gente faz guerra, a gente mata pessoas, a gente destrói a natureza, a gente engana, mente, rouba, mata, faz de tudo que é ruim, e Deus então vem se fazer um de nós? Esse mesmo. Não por causa disso, mas por causa do amor que Ele nos tem e por causa do valor que Ele nos dá. Então, quando Deus, que é tão importante, tão altíssimo, tão bom, tão santo, tão verdadeiro, assume a nossa condição humana, isso quer dizer que, para além do roubo, do adultério, da mentira, da violência, da guerra, para além disso, existe algo muito especial com esse negócio que a gente chama de ser humano. Algo muito bonito, algo muito importante que Deus olha em nós e reconhece. Nós mesmos ainda não reconhecemos, mas Ele reconhece. Deus quis ser um de nós. E isso faz com que a gente comece a entender que há em nós um valor. Em cada pessoa humana existe um valor que é irrenunciável. A gente não pode esquecer nunca. Qualquer ser humano. Não existe ser humano nesse mundo que não tenha esse valor que Deus reconhece. Pode ser o bandido X que, aprontou o pior do mundo. Ele é um ser humano com o qual Deus no presépio se identifica. Pode ser a mais santa, lá dentro de um convento, com vida consagrada monástica, vivendo em oração profunda. Pode ser uma dona de casa, pode ser um médico especialista, eu não sei das quantas, pode ser qualquer um de nós aqui, todos nós. Deus assumiu. Então, os trapos que envolvem o menino é a nossa humanidade, é aquilo que nós somos.
tudo o que nós somos. Deus não escolheu uma parte, isso aqui de vocês eu não vou querer não. Não, Ele pegou tudo. Ele pegou tudo. E ao pegar tudo, Ele sendo Deus, Ele transforma tudo. Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, ele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. Então Ele assumiu os nossos pecados, inclusive ao assumir a nossa fraqueza, a nossa humanidade. Isso não justifica nem autoriza ninguém a pecar, não é isso. Significa outra coisa. Significa que Deus, então, ultrapassa esses limites que são nossos para chegar até nós. Então, aqui já tem uma resposta ao gnosticismo. Não se trata da gente fazer um esforço pessoal e supra-humano, no sentido de buscar a Deus, a gente chama isso de ascese e tal. Não, Ele é que faz o esforço. Ele é que vem a nós. Ele é que vem nos buscar. Não somos nós que buscamos Ele. Ele nos comungou primeiro, assumindo a nossa condição humana. Então, ao atravessar isso, aquela escalonagem toda, dos intermediários dos gnósticos, acabou. Não tem aquela intermediação toda. Eles chamavam de éons. Éons eram os espíritos que intermediavam, não sei o que e tal. Acima dos éons tinham outros lá, o demiurgo, que era um ser meio Deus, meio criatura, que criou tudo, etc. Fusão. Enfim. Por isso a gente ouviu na primeira leitura. Ele está acima dos anjos. Ele está acima dos anjos. Mas quando ele vem ao mundo, Deus diz que todos devem adorá-lo. Então ele vem a nós. E vem do nosso jeito, na nossa carne, na nossa humanidade. Então, se cada um de vocês fizesse agora um exercício de olhar para si e colocasse na mão de vocês tudo que é bom, tudo que é bonito, tudo que é santo e verdadeiro em vocês, cada um, E na outra mão vocês colocassem tudo que não presta, tudo que é ruim, tudo que vocês até escondem de vocês mesmos, Jesus pega as duas coisas na mão e fala: sou com você. Eu estou com você. Vocês estão entendendo aonde que o Natal chega? O Natal chega aí, na sua humanidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez nossa carne e habitou entre nós. Aquele menino deitado ali na manjedoura sou eu e é cada um de vocês. Nele. Ele nos assumiu desse jeito, nessa profundidade, dessa quantidade. Então, ao fazer isso, Ele nos dá a condição de nos elevar, porque, sendo Deus, Ele traz consigo do céu a sua divindade, para que, estando em comunhão desde o ventre da Virgem Maria, desde o presépio, se quisermos, estando em comunhão com Ele assim, nessa intensidade, nós podemos agora participar do que dele é divino. Então o divino já nos habita aqui. E esse divino que me habita e habita cada um de nós, ele não nega o que é humano, mas ele aprimora o que é humano em nós. E qual é o modelo do humano verdadeiro que está sendo aprimorado em mim e em vocês? A humanidade de Jesus. Porque a humanidade dele é perfeita. Por isso a gente diz na nossa igreja que é a humanidade dele que nos salva. É a humanidade de Jesus que nos salva. Porque é nessa humanidade perfeita dele que nós somos restaurados. Então, eu acho que eu começo a fazer vocês entender, espero que eu não tenha sido muito confuso, eu começo a fazer vocês entenderem que
o significado disso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso as leituras dispostas hoje falam como são bonitos os pés do mensageiro que anunciam, que andam proclamando a paz. É os pés do Salvador que pisou essa terra, pisou esse mundo. E agora pisa no meu pé, em cada lugar que eu vou, no pé de vocês, em cada lugar que vai. São os nossos pés agora que continuam a obra e a missão dele, porque ele assumiu a nossa carne, ele entrou em comunhão conosco. É isso, gente, é isso. E quando a gente olhar para uma pessoa, sei lá, uma pessoa com dificuldade, na rua a gente encontra tanta gente em dificuldade, né? A gente pode abrir os olhos da fé e dizer: Deus assumiu essa condição humana aqui. Quando vocês forem no hospital, verem uma pessoa lá doente, acamada, desfigurada, com tantas doenças terríveis, não se esqueçam disso. Lembrem-se, Deus assumiu essa condição humana aqui. Quando vocês forem ver uma pessoa bacana, né, que está feliz, sei lá, conseguiu alguma coisa, conquistou, Deus assumiu. Qualquer situação, Ele assumiu para si, tomou para si. O problema, primeiro, é que a gente nega a nossa humanidade. A gente tem dificuldade natural com ela. Então, a gente tende a criar dentro de nós a ideia do super-homem e da super-mulher. Então, temos que ser bonitos, temos que ser fortes, temos que ter bom emprego, temos que ter um salário muito bacana, muito legal, temos que fazer sucesso, porque o contrário disso tudo é a nossa desgraça, assim pensamos. Esse é o ideal capitalista, né? Então a gente vive debaixo desse grande guarda-chuva que faz a gente pensar desse jeito, e aí a gente começa a não dar conta das situações de fracasso, a gente começa a não dar conta das situações de dificuldade pessoal, das próprias fraquezas, a gente começa a não dar conta de não dar conta. A gente tem que dar conta de tudo, né? E aí a gente começa a trabalhar em jornadas exaustivas, né, de 12, 14, 16 horas por dia, para dar conta daquilo que o mundo coloca como peso sobre as nossas costas. Porque eu não posso ser humano, eu tenho que ser super-homem, super-mulher. Na religião também a gente faz isso. A gente não lida bem com as fraquezas dos outros. E aí a gente cria uma religião que mais exclui do que põe para dentro. Então fulano é pecador, não pode comungar, não é? Mas é a nossa dificuldade com a humanidade. O Cristo veio, se aproximou e nós estamos botando para fora. E tudo que parece humano para nós é então escorraçado da nossa experiência de Deus. Como assim, se o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Olha que ela lá está comungando, conhece a vida dela. Está indo lá, né? Desse jeito, como assim? Você não entendeu o presépio ainda? Você não entendeu que Deus abraçou? Mesmo que isso pareça algo escandaloso para nós, Deus tem os seus caminhos. E a mensagem do Natal, né, ela nos coloca diante desse escândalo, que faz a gente então rever o que nós cremos, mas rever com alegria, porque é muito bonito esse acontecimento, é muito forte, é muito transformador, é muito revigorante. Ainda bem que a gente tem a festa do Natal no final do ano, porque a gente chega exaurido, né, no final do ano, aos pedaços. E graças a Deus tem uma festa para dizer para a gente: levanta, levanta, levanta. Deus conhece a sua dor, sua labuta, seu sofrimento, sua peleja, suas conquistas, sua alegria, sua tristeza. Levanta, vai.
Por isso, é por isso que a gente diz Feliz Natal. Por causa dele. E saindo daqui, somos nós que vamos então continuar na nossa carne o que ele começou. Porque essa carne aqui e essa aí de vocês foi assumida por ele. Amém.